Olá, jovens de todo o Brasil! No episódio de hoje do TV Nativos, vamos explorar o fascinante mundo da robótica. Desde a importância de aprender sobre robôs na escola, até as competições emocionantes e a presença deles na indústria. Preparem-se para uma jornada incrível onde vocês vão descobrir como a robótica pode abrir portas para o futuro, promover inclusão e transformar carreiras. Fiquem ligados e venham com a gente nessa aventura tecnológica. Lá para os meus 12 anos, eu sempre fui muito curioso e eu ganhei o primeiro computador, um 486 bem antigo para quem conhece. E eu brincava de programação no computador, mexia com porta paralela, ligava LED, até que eu conheci o LE em 2003 e acabei fazendo programação para motor de pasta, essas coisas todas. Aí foi evoluindo, fui crescendo, acabei me ingressando numa engenharia de computação, estudei, aprendi a fazer bastante coisa, software, hardware e fiz engenharia elétrica. E nesse decorrer de tudo isso, eu acabei entrando numa instituição e eu comecei a ter contato com robôs. Na verdade, na época era sumô, e aí assim, começou a despertar um interesse meu para conhecer campeonatos. E nessa de conhecer os campeonatos, eu ficava ligando numa empresa que chama Robocore hoje, ficava, tem campeonato? Eles, não tem campeonato. Até que um dia eles falaram, olha, vai ter um campeonato em fevereiro. Ah, que legal, qual o nome? Aerocup. Aí eu fiz a minha inscrição, lembro que não eram muitas pessoas ainda, né? Acabei embarcando nessa viagem, fiz um robô bem simples, bem tortinho, bem, como diz, mal projetado. Eu e minha família fomos para a Aerocup. Conheci Santa Rita do Sapucaí e depois desse campeonato me apaixonei pela robótica. Como diz algumas pessoas, a abelhinha da robótica me picou e eu fiquei encantado por esse mundo. Voltando para Mogi das Cruzes, fiquei aqui querendo desenvolver robô. Fui para um outro campeonato grande também e tal. E depois eu falei, não, preciso ter meu campeonato em Mogi das Cruzes. Aí o que acontece? Acabei desenvolvendo um campeonato, chamei algumas equipes, né? Veio Instituto Mauá, veio a Inatel, a Robotbus, veio algumas outras, Facens, eu tive a Omega Bots. A gente acabou fazendo um campeonato, deu 206 pessoas, em torno de 96 robôs. Esse campeonato, a gente acabou criando ele, com a ajuda, óbvio, de parceiros, e aí a gente explodiu na parte de sumô e seguidor de linha na época. Fomos homologados pelo Japão, então a gente conseguiu credenciar o nosso campeonato no All Japan Robot Sumo, que é o maior campeonato de robótica de sumô, tão almejado campeonato, que todo mundo que ganha nos campeonatos ganha uma vaga lá em Tóquio. Então um campeonato pequeno, tudo foi feito de forma graciosamente, a gente não cobrou nada de ninguém, a gente tentando fomentar a robótica, a gente emprestou uma quadra, emprestou um pessoal para ajudar a gente a montar a estrutura, foi e deu tudo 100% certo. Em 2019 começamos a competir, começamos a melhorar o nosso rendimento como equipe, não como organizador de campeonato. E aí, 2020, conseguimos um segundo ou terceiro troféu na Aerocup. Aí fomos felizes para casa, né? Vamos organizar o RSM Challenge de 2020. Veio a pandemia. Teve uma chavinha que virou dentro da RSM. Aí a gente criou o Instituto RSM. Antes a gente tinha equipe e a gente tinha competição. A gente só pensava em competir e organizar o campeonato. Mas a gente percebeu que a gente tem muito mais para fazer pelos outros do que só apenas competir e disputar campeonato. A gente acabou fazendo um campeonato entre as APAES do Brasil. A gente trouxe a APAE de Mogi das Cruzes, Poá e Itaquá. Como é que foi esse campeonato? A gente preparou robôs mini sumô, entregamos na mão deles, eles fizeram um treinamento. A gente acabou indo nas unidades conhecer os alunos. Então, um certo dia, e nesse dia eu nem na PAI estava, né? Mas um moço chamado Rafael, ele nos procurou aqui na PAI e disse que queria doar-nos um robô. Aí, na minha mente, né, eu imaginei, nossa, é um robô, então vai ser um bonequinho, né? E como que a gente vai utilizar isso com os nossos alunos? Nós agendamos uma conversa, um encontro, e de repente ele apareceu com o robô, ele apareceu com este robô. E aí, nós vimos que não é nada daquilo. Foi assim que a robótica chegou na PAI. Foi legal, a gente gostou, que a gente nem conhecia. Na que apareceu aqui, na que a professora Nath falou, eu achei da hora, eu falei, não,
O robô, olha que eu vi, achei muito da hora ficar jogando. E a gente começou a bater ainda. Vai parecendo campeonato de robótica e então indo, treinando bastante. O time do robótica é raivoso. A robótica ela começou há 3 anos atrás e eu comecei com os alunos há 2 anos. Participei já de 3 campeonatos com eles. Toda segunda-feira nós temos aula de robótica com os alunos. Cada semana é uma evolução com eles, né? Então eles começaram lá sem saber de nada, não sabiam mexer, não sabiam manusear o robô, não sabiam nem o que era robótica. Primeiro eles só conheciam o espaço do tablado. Depois eles começaram a competir. Fizemos uma interclasse entre os alunos na sala de aula. Cada sala eles foram fazendo o campeonato entre eles e depois nós fizemos uma final na quadra. E aí sim foi a escola inteira participar. Nós podemos ver a evolução dos alunos, a competência que eles têm de participar de um campeonato, a competência que eles têm de participar de qualquer coisa. Eles podem ir além do que nós podemos imaginar, né? Com essa inclusão da APAE, a gente percebeu que a robótica é muito mais do que tecnologia. O exemplo, teve um aluno, a mobilidade dele é prejudicada. E quando você dá um robô, alguma coisa para ele, ele tem que ter manuseio, ele tem que ter raciocínio lógico. Então, trabalha muito mais partes cognitivas que a gente não percebe. E a APAE começou a adotar depois do campeonato, eles simplesmente começaram a fazer. Tem uma aula, uma vez por semana, para eles trabalhar exatamente isso. Então, a robótica acabou sendo uma ferramenta de transformação, não apenas uma tecnologia para eles. Isso para a gente é muito importante como Instituto RCM. E uma coisa muito importante para a RCM, Mogi das Cruzes foi a primeira cidade a reconhecer a robótica como esporte. Isso para a gente é um ganho significativo. Por quê? Nós, da robótica, no aspecto geral, não temos um incentivo. Todo município que acaba sendo sancionado pelo prefeito, pela gestão pública, vamos dizer assim, eles trabalham com parte de isenção fiscal. O legal disso é que quando a gente acabou virando esporte, a gente pôde entrar na parte de isenção fiscal de projetos de esporte. Uma outra coisa que a gente acabou ganhando, a gente acabou conseguindo aprovar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a semana da competição de robótica. Então, na semana do RCM Challenge, que é o nosso evento, foi aprovado a nível estadual a semana da competição de robótica. Isso é um ganho significativo, não pela RCM, mas sim pelo esporte, porque assim, isso é um reconhecimento e todo mundo saber que existe isso e que isso não é uma brincadeira, mas sim uma profissão, um esporte. Então fica a dica, projeto de lei, é muito importante a parte de isenção fiscal dos municípios, aprovar a robótica como esporte para a gente poder ter esse esporte cada vez mais expandido, vamos dizer assim, pelo todo o Brasil. Agora, vamos dar um salto para o ensino da robótica nas faculdades e mergulhar no emocionante mundo das competições de robôs de combate. No Instituto Nacional de Telecomunicações, conhecemos o incrível laboratório de robótica, onde ideias ganham vida e futuros engenheiros se preparam para brilhar. E para mostrar o que significa excelência, vamos falar do time Robot Bulls. Com mais de 10 anos de história e troféus conquistados em competições internacionais, eles são um verdadeiro exemplo de inovação e dedicação no universo da robótica. Preparem-se para uma dose de inspiração e tecnologia. Olá, eu sou o Evel. Eu sou o Silas, nós somos da equipe de robótica do Inatel, a Robot Bulls. E agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente monta o nosso robô de sumô 3 kg. Bom pessoal, agora a gente vai começar a montagem do nosso robô. Esse aqui é o chassi, que é basicamente a base que vai ter o robô. A gente usa vários ímãs aqui, que já estão colados, porque o dojo que a gente mostrou, onde a gente colocou ele agora há pouco, ele é feito de metal. E por conta dele ser de metal, a gente colocar os ímãs vai fazer ele grudar mais lá. Vai fazendo com que ele tenha mais peso. A gente tem baterias, que a gente usa para ligar o robô inteiro. A gente usa 2 dessas daqui. A gente tem também os motores, que é o que faz o robô andar. A gente tem 2, um para a esquerda e um para a direita. As rodas, que é o que faz o robô girar. E a parte de eletrônica, a gente usa uma placa nossa, que a gente conta com 2 controladores. E temos o driver. Esse daqui é basicamente o coração do robô. Ele que vai mandar os comandos para outra placa aqui, que é o cérebro, fazer a execução. A gente também usa de sensores que
servem para captar o movimento. Então a gente vê a lógica com sensores, a gente capta o que está acontecendo e a partir daí a gente usa a lógica para fazer as ações do robô. E com isso temos as outras peças que elas são basicamente de suporte para o robô, que seriam os parafusos, que é onde se encaixam aqui, e o suporte dos sensores, que seria o mancal. Agora vamos iniciar as montagens. Vamos começar a montagem do robô e o primeiro passo seria colocar as laterais com os sensores já de uma vez. Agora com as laterais já colocadas, agora vamos colocar os motores com as reduções, as engrenagens. Bom, esses parafusos que a gente está colocando, eles servem para prender o motor na base. Eles que vão fixar o motor para que ele não saia enquanto a gente estiver competindo. Agora vamos colocar o resto das laterais do robô, que servem como proteção para a engrenagem para ela não ter impacto. A nossa lateral ela é dividida em duas partes. Essa aqui que vai com o sensor e conecta uma das engrenagens do motor. E aqui atrás a gente conecta mais uma, que vai ser para um outro rolamento, que vai fazer parte da engrenagem. A gente usa 3 engrenagens para fazer uma redução. Juntamente com a roda, que ela já encaixa aqui perfeitamente. E agora, para fechar, a gente coloca essa peça de suporte, que vai terminar de encaixar os rolamentos no devido lugar. Agora vamos montar a parte do meio aqui, que é a fixação do rolamento, para a roda não girar em falso. Com um dos lados montados, a gente basicamente só precisa replicar o que a gente fez desse lado para o outro lado. Agora o próximo passo é separar a nossa parte mecânica da parte eletrônica que vai vir por cima. Para isso a gente usa um sistema chamado mancal, que é basicamente essa peça de fibra de carbono que a gente cortou aqui. A gente vai colocar aqui em cima e vai separar. Tudo que vai estar mecânico vai ficar embaixo e aqui em cima a gente vai colocar a parte eletrônica. A primeira parte que a gente vai colocar são os sensores frontais. Esses sensores eles vão servir, como eu falei, para a gente detectar o movimento dos outros robôs e tomar ações a partir daí. Agora, com os sensores devidamente colocados, vamos finalmente colocar um mancal em ângulos melhores. Por exemplo, esse sensor daqui, com isso, agora a gente coloca as porcas para travar ele. E assim a gente encerra a parte mais difícil, que é a parte mecânica, para a gente montar todo ele. Então, um bom trabalho, mas a partir de agora a gente vai montar só a eletrônica. Agora a gente vai colocar o driver, como eu falei, ele é meio que o coração do robô. Aqui a gente conecta os cabos dos motores e ele que vai dar o movimento para o robô. Pronto, agora com o cabo dos motores devidamente conectados, a gente vai passar para a nossa plaquinha. Essa placa que a gente produziu, ela vai servir como cérebro. Então a gente tem 2 controladores aqui e eles vão processar toda a informação que vai vir dos sensores e do driver. Agora vamos fazer a parte de conexão dos sensores aqui, que seria o controlador fazer a conexão com os sensores. Agora a gente tem que colocar as laterais, as fibras laterais que servem para proteção e também a fibra frontal, que também é mais para impedir que a parte que esteja aqui em cima seja atingida numa luta ou que saia voando pela própria velocidade do robô. Agora, com ele todo fechado, falta só colocar a bateria e ligar. Com ele pronto, agora a gente tem que colocar ele no dojo e competir. Essa foi a montagem do nosso robô. Esse robô se chama Bulbasauro. Ele já foi responsável por diversos troféus aqui da equipe. Aqui estão alguns exemplos. Esse da Iron Cup, que é uma competição que acontece aqui no Instituto Nacional de Telecomunicações. Esse daqui é um primeiro lugar que a gente ganhou lá na Colômbia. E esse foi em Concórdia. E agora vamos mostrar o Bulbasauro em ação. E aí, se inspirou com a robótica? Então fique ligado que a cada episódio a TV Nativos trará uma nova tecnologia para você aplicar em sua vida e no seu futuro. Não se esqueça de acompanhar o nosso programa no portal Nativos do Futuro, no YouTube e nas redes sociais para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. Faça parte do projeto Nativos do Futuro. Até a próxima!